Ok? Então vamos lá. Um super bom dia para todos. Olhe para a tela, você vai ver uma apresentação sobre geradores elétricos. Ok? O título da aula é Geradores Elétricos. Super importante. Vou continuar o conteúdo do Denis, tá? Muito bem. O que é um gerador? Um gerador ou uma bateria é o elemento de circuito que produz a corrente elétrica para o circuito. A melhor definição de gerador é a seguinte: gerador é todo elemento de circuito elétrico que transforma outro tipo de energia qualquer em energia elétrica. Então vamos dar exemplos. Você usa pilha o tempo todo. Não importa se é uma pilha descartável, se ela é recarregável, não importa. Se ela é pilha pequena, média, grande, se ela é uma pilha própria para um aparelho ou para outro, a pilha é um gerador elétrico. A função da pilha é fornecer DDP e corrente elétrica por circuito. DDP é diferença de potencial, vocês já sabem disso. Corrente elétrica é a quantidade de carga gerada, a quantidade de cargas elétricas que circulam. Muito bem. Dada essa definição, então vamos lá. Bateria de automóvel. Veja aqui na figura que eu coloquei aí na tela, coloquei uma bateria de automóvel também. A bateria de automóvel é um gerador. Na sua casa, você tem gerador espalhado pela casa inteira. O que são os geradores na sua casa? São as tomadas. Cada tomada da sua casa é um gerador. Mas quem é que está me dando essa energia? A usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica cria uma DDP, cria uma corrente e transmite isso para a cidade. Chegando na cidade, é distribuído pela rede de energia elétrica nos postes. E essa rede de energia elétrica entra na sua casa e fica disponível para você na tomada. Quando você espeta um aparelho na tomada, o que você está fazendo é colocar um gerador no circuito. Eu vou ligar um ventilador. Ok. O ventilador é o elemento que vai receber a corrente do gerador. E quem é o gerador? A tomada. É lá que existe DDP, corrente, está tudo ali disponível para você. Então, não existe circuito elétrico sem gerador. Você precisa de um gerador. Olha o nome dele, gerador. Por incrível que pareça, gerador gera. Não é incrível? Física é difícil demais. Gerador gera. Gera o quê? DDP e corrente. Tá beleza, então? Dúvidas? Então, vamos lá. Agora olha para cá. Agora vamos aplicar. Vamos colocar isso na prática. Na prática. Quando eu vou fazer o desenho de um gerador, dá uma olhadinha nessa figura que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui no cantinho do quadro, aqui no cantinho do slide. Um gerador é representado por duas barrinhas verticais, uma maior e outra menor. A barrinha maior é o polo positivo do gerador. A barrinha menor é o polo negativo do gerador. Além das duas barrinhas, a gente coloca ao lado uma pequena resistência, Rzinho. O que é o Rzinho? Rzinho é a resistência interna do gerador. Pessoal, vocês estão estudando com o Denis há várias semanas o que é um resistor. O que é um resistor? É um elemento de circuito que transforma corrente elétrica em calor. Calor. Resistor só transforma corrente elétrica em calor. Mas dentro do gerador tem um resistor? Não, não tem um resistor. Mas como o gerador é feito de materiais metálicos e os metais possuem alguma resistência, então existe uma resistência interna do gerador. Uma pilha. Você coloca uma pilha num aparelho e usa o aparelho. A pilha esquenta. Por que a pilha esquenta?
Porque quando a corrente é gerada dentro dela e sai de dentro do gerador, essa corrente elétrica acaba sendo transformada em parte em calor. Então, raciocina comigo. Pensa comigo. Pensa. Um gerador serve para produzir corrente elétrica. Mas parte da corrente elétrica que ele gera acaba sendo transformada em calor. Então, nem toda a corrente que ele gera é útil para o sistema. Então, nós precisamos... Atenção, vou mudar de slide. Olha para cá, depois eu volto. Olha para cá. Num gerador, existem 3 tipos de potências que nós precisamos calcular. Qual é o primeiro tipo de potência? É a potência total. Gente, concentra nisso. Se você entender isso daqui, acabou. Gerador, você já entendeu tudo. Um gerador é construído para produzir uma potência total. Essa potência total, lembra? Potência é DDP vezes corrente. Π. Potência I vezes U. Só que ao invés de U, nós escrevemos E. O que é esse E? E chama-se força eletromotriz. Pode anotar aí na sua apostila, ou pode anotar aí no seu caderno. E chama-se força eletromotriz. O que é esse E? O E nada mais é do que a DDP total da bateria, do gerador. Tudo bem? Só que uma parte dessa DDP é consumida, é dissipada dentro do gerador. Túlio, o que é essa DTP que você está falando? Ah, então vamos lá. DDP é diferença de potencial. U, representado pela letra U. Tá aqui, ó. A letrinha U. Ah, tá, entendi. Obrigada. Então, peraí. Eu acho que você não entendeu, não. Só pelo jeito que você falou aí, acho que você não entendeu, não. Eu vou parar a apresentação, isso é importante. Se você está com dificuldade, outros colegas podem estar também. Então, eu vou parar a apresentação. Você vai aumentar aí na tela, aumenta aí na tela a minha câmera, que eu vou te explicar o que é DDP. Não é só para você, não. Seus colegas todos. Certo? Tá bom, obrigada. Isso. Então, atenção. Todo mundo concentra aqui agora. Não tem importância. Se a gente não conseguir terminar hoje esse conteúdo, eu termino semana que vem. Olha para cá. A palavra DDP significa diferença de potencial. Para que você entenda o que é isso, eu vou usar um exemplo mecânico. Mecânico. Vamos usar a gravidade. Depois a gente passa para o elétrico. Se você não entender o mecânico, você não entende o elétrico. Então, olha para cá. Eu vou pegar aqui, todo mundo, concentra aqui, demonstração. Olha aqui. Eu peguei aqui uma pastinha de papelão, tá? Uma pastinha de papelão, um plano. Vou usar isso como um plano para a gente poder trabalhar. E vou pegar aqui um objeto qualquer. O objeto é esse aqui, ó, é um rolinho de fita adesiva, né? Que é o famoso Durex. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou colocar essa fita adesiva nessa posição aqui, ó. Se eu deixar o plano horizontal, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto é nula. Como assim diferença de potencial? Menino, lembra do primeiro ano. Lá no primeiro ano, você estudou um tipo de energia chamada energia potencial gravitacional. Alguém abra o microfone e diga para mim, por favor, como é que você calculava lá no primeiro ano a energia potencial gravitacional? Tinha uma equaçãozinha pequenininha, 3 letrinhas. Vamos, você sabe. Nossa, difícil alguém lembrar disso. É igual a MC Tem que lembrar.
Tem que lembrar, não pode esquecer. Energia potencial gravitacional é mgh. Agora que eu falei, você não lembrou? Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Como é que se calcula energia potencial gravitacional? mgh. Lembrou agora? Quem é o M? Abre o microfone, vamos, conversa comigo. Quem é o M da equação? Massa. Massa. Quem é o G da equação? Gravidade. Perfeito. Quem é o H da equação? Altura. Altura. Pronto, morreu, é isso. Isso se chama energia potencial. Potencial. Gente, estou falando de DDP. Diferença de potencial. Eu estou falando de energia potencial. Então, volta para o meu exemplo. Volta para o meu exemplo. Se eu colocar o plano horizontal, você concorda que esse pontinho aqui está na mesma altura desse pontinho em relação ao chão? Sim. Sim, mesma altura, está horizontal. Então o H é o mesmo? Sim. Então a energia potencial é a mesma? Não. Sim, sim, a energia potencial é a mesma, porque a massa é a mesma, o G é o mesmo e a altura é a mesma. O M, o G e o H são os mesmos. Ah, entendi. Esse pontinho e esse pontinho aqui estão no mesmo potencial. Então, qual é a diferença de potencial entre eles? Zero. Diferença. Gente, diferença. Uai, Túlio, mas como assim? Um lado é mais pesado que o outro. Mais o quê? Não, ai, não sei te explicar. Porque, tipo assim, você colocou a fita de um lado e de um outro não tem. Mas então, você não acha que de um lado tinha que estar mais pesado? Tá, pesado está, mas presta atenção. Eu estou perguntando. Então, tira a fita. Tira a fita. Ok. Quando o plano está assim, horizontal, a energia potencial acumulada aqui é igual à energia potencial acumulada aqui. Porque a altura é a sim. mesma. Eu estou falando do plano. Do plano. Certo? Entendi. O potencial daqui é o mesmo potencial de cá. Se não existe DDP, não existe DDP. Quando eu pego o objeto e coloco aqui, ele não se move. Porque não tem diferença de energia. Agora faz assim, ó. Inclina. Ó, atenção. Olha o que eu estou propondo. Inclinar. Se eu inclinar, fala para mim agora, tem diferença de potencial agora? Tem. Sim. Sim. Por quê? Porque um tem a altura menor que a outra. Pronto, acabou. A altura aqui não é maior? A altura aqui não é menor? Então, se eu calcular a energia aqui, vai dar mais. Se eu calcular a energia aqui, vai dar menos. Então, existe uma DDP? Sim, existe. Pronto. Aí, existe uma DDP porque eu inclinei. Agora, se eu colocar o objeto aqui, o que deve acontecer com ele? Ele vai deslizar. Ah, que beleza! Mas por que ele deslizou? Porque tem um DP? Pronto! Acabou! Morreu! Precisa existir DDP, precisa existir uma diferença de potencial para que haja movimento. Porque diferença de potencial é uma diferença de energia. Se tem uma diferença de energia, tem energia sobrando. Esse tanto que sobra, a partícula usa para se mover. Eu estou dando um exemplo mecânico. Mecânico, isso aqui é mecânico. Então, eu estou falando de gravidade, eu estou falando de altura, eu estou falando de massa. Faz o mesmo raciocínio elétrico. Para eu fazer uma carga elétrica. Pensa, para eu fazer uma carga elétrica, um elétron se mover, para eu obrigar um elétron a se mover, eu tenho que fornecer energia para ele. Sem energia, ele não move. E como é que eu consigo fornecer energia para ele? DDP.
A DDP é a diferença de energia. Diferença. Se houver uma diferença, o elétron usa essa energia que sobra dessa diferença para se mover. Aí você fala assim, mas quem está me dando essa DDP? A usina hidrelétrica fornece a DDP para você. Ou uma bateria, uma pilha, um gerador. A função do gerador é criar DDP, é criar essa diferença. Na sua casa não tem tomada? Eu não acabei de dizer, não falei agorinha, que a tomada é o gerador espalhado pela sua casa inteira. Vai conversando comigo, vai respondendo, vamos lá. Isso, eu quero participação de todos, não é só sua, não. Estou adorando você participar e adorei a pergunta. Continue. Tem um monte de tomada espalhada. Atualmente, as tomadas da sua casa têm 3 buraquinhos. Não precisa desse terceiro, não, tá? Depois a gente discute isso. Esse terceiro aqui, esquece por enquanto. Depois eu explico a função dele. Antigamente, só tinha 2 buraquinhos. E bastam 2 buraquinhos. Basta esses 2 aqui. Por quê? Porque a usina hidrelétrica produz uma energia nesse buraquinho e outra energia nesse buraquinho. Uma energia maior e uma energia menor. Ó, dá para ver direitinho pelos meus dedos. Ó. Uma energia maior e uma menor. Portanto, ele está te fornecendo uma DDP, uma diferença de energia. Quando você espeta qualquer aparelho nos 2 buraquinhos, existem aparelhos seus aí na sua casa cuja tomadinha só tem 2 pinos, não tem 3. E funciona. Funciona porque só precisa dessa DDP. Isso aqui é um aterramento, isso aqui é outra coisa. O aterramento é carga elétrica estática que sobra, é desviada, jogada para a rede pública e depois jogada para a terra. É outra história. Depois a gente discute isso, um dia a gente fala só disso. Mas olha só, olha para cá. Quem está fornecendo a DDP para você na tomadinha? Cada buraquinho. A diferença entre os 2 buraquinhos é a DDP que você vai usar. Num gerador, numa pilha, onde é que está a DDP? Nas 2 extremidades. Você pode olhar, se tiver uma pilha aí perto de você, pega a pilha e dá uma olhadinha. Tem um lado dela onde está escrito um positivo, e do outro lado dela está escrito um negativo. Onde está escrito positivo, tem uma verruguinha assim, ó, tem uma protuberância. E onde está escrito negativo, tem um pequeno buraquinho, assim, ó, pequenininho. Certo? Então, quando você vai colocar ela dentro do aparelho, você coloca na posição correta. Por quê? Para ela te dar a DDP. A função da bateria é te dar a DDP. Diferença de potencial. Qual a diferença de potencial? A diferença de energia. Aí quando a gente vai colocar aqui, é o lado que tem a bolinha no que não, naquela, por exemplo, se a gente for colocar uma pilha para, sabe aquele lugar que tem aquela tipo uma espiral assim, a gente coloca a verruga daquele, o lado chato desse lado e o lado que tem a bolinha do outro, né? Exato. Essa é uma espiral, é uma mola, é uma molinha. Essa mola isso, é só para prender. mola. É só para prender a pilha ali, para ela não cair. O formato, não precisa ser formato de mola. Mas mola é melhor porque prende a pilha, faz força nela e segura ela ali, senão ela escapola. Exatamente, querida, exatamente. Mas o que eu tava querendo dizer era é que eu sempre, às vezes, eu fico em dúvida de que lado eu coloco a pilha, sabe? O lado negativo, a parte funda, é na molinha. Ah, tá, beleza. Pronto. Mas, normalmente, os aparelhos têm um desenho da pilhazinha, com positivo e negativo, assim, no fundo, desenhado, para você saber onde colocar ela direitinho. Não é muito complicado, não. Aqui na minha apresentação, observe na minha apresentação como tem tudo a ver, vou voltar, tá? Aqui, ó, voltando. Tá vendo aqui nesse desenho? Você tá vendo que um lado é positivo, outro lado é negativo? Essa é a pilha. É assim que a gente representa no circuito. É assim que a gente representa a pilha.
Só que a pilha tem dentro dela um monte de partes metálicas. E essas partes metálicas consomem um pouquinho da corrente elétrica produzida e transforma em calor. A pilha esquenta um pouquinho. O que eu quero que você entenda é o seguinte: chama-se E. Tá vendo esse E aqui? Na verdade, essa aqui é a letra epsilon do alfabeto grego. Ela não é um E do nosso alfabeto, tá? Esse E chama-se força eletromotriz. FEM. Força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? Então tá aqui, ó. A força eletromotriz é representada pela letra E, assim, certo? Ela é a DDP, ela é a diferença de potencial total dentro da pilha. Tudo bem? Já o U é a DDP útil dentro da pilha. É o que vai ser jogado para o circuito. Certo? Aí você fala assim, não estou entendendo esse negócio. Então, vamos lá. Você tem uma pilha aí perto de você, fácil de você olhar, ler ou não? Quem tiver, pega. Leia o que está escrito na pilha. A pilhazinha, qualquer pilha. Média, palito, grande, pequena, qualquer pilha. Está escrito na pilha 1,5 volts. Está escrito assim, ó. Assim, ó. Está escrito assim, ó. 1,5 volts. O que é isso? É o quanto a pilha pode te fornecer de DDP. Bom, mas e essa DDP total? E a força eletromotriz? Provavelmente, a força eletromotriz dessa pilha, ele não escreve aí não. Não está escrito aí, porque depende de cada fabricante. Essa pilha pode ter 1,8 volts. Como assim? A pilha, ela produz 1,8. Mas ela só consegue te entregar, ela só joga para o circuito 1,5. Ah, mas o que é feito dos outros 0,3? Vira calor. É perdido. Por isso que eu pedi para você prestar atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu estou escrevendo aqui, ó. O que é a potência total? A potência total é I vezes E, porque E é a DDP total. Qual é a potência dissipada? RI quadrado, porque é um resistor. Você conhece essa equação? O Denis já mostrou para você. E qual é a potência útil? Aquela que chega do lado de fora, que chega no circuito. I vezes U. U é a DDP. Então, uma bateria, ela possui 3 tipos de energia, 3 tipos de potência. A total, que é o que ela produz. A dissipada é o que ela queima dentro dela mesma, ela mesma gasta. A própria bateria gasta. E a útil. Então, o exemplo que eu estou te dando aqui é esse. Você pega uma pilhazinha destas de supermercado, ela te fornece 1,5 volt. Mas, na verdade, ela tem que produzir mais que 1,5. Porque um pouco desse tanto aqui, ó, dessa quantidade total, ela vai transformar em calor. Então, a equação, dá uma olhada nessa equação que eu estou mostrando aqui, ó. U é a parte útil. E é o total. E RI é o que foi dissipado. Então, se do total eu subtrair o que foi perdido dentro da bateria, eu tenho o útil. U é útil. E é total. RI é dissipado. Essa é a equação do gerador. Dissipado seria o que viraria calor? Exato. A pilha não esquenta quando você está usando. Vou te dar um outro exemplo. Sim, aham. Não, entendi. Um que é mais comum. O seu celular, que você usa 110% por dia. Pior. Ele tem uma bateria. Dentro dele tem uma bateria. Você tem que ficar recarregando a bateria dele. A bateria vai acabando. Vai lá, tem lá um tantos por cento lá, né? De bateria. Você recarrega. Muito bem. A hora que você
recebe uma ligação, ou você faz uma ligação. E é uma ligação legal, uma pessoa que você gosta e tal, e você fica 45 minutos falando com essa pessoa no celular, no ouvidinho. Você não percebeu que o celular fica quente pra caramba, não? Sim, fica bem Sim, quente. bem quente. O que Quando é a gente esse assiste quente? alguma série também, fica quente. Isso. Às vezes você está assistindo um vídeo, de repente você pega no celular e fala, caramba, esse celular está quente pra caramba. Por que ele está quente? Porque um pouco da energia que a bateria dele produz vira calor. Se você ficar muito tempo, muito calor. Então, a equação do gerador não é uma equação absurda. Pensa, E é o total. RI é o perdido na forma de calor. Se do total eu subtrair o que foi perdido, eu encontro o útil. O útil é o que chega realmente no circuito do telefone para produzir para você imagem, som, etc. Vamos, quero saber de todo mundo aí. Tá tudo bem? Você está entendendo esse papo? Não, tô entendendo. Mesmo? De boa. De Não, boa? demais. Você entendeu que o E é uma DDP também, só que é a DDP Sim. total. U é a DDP um pouco menor, é a que chegou no circuito do lado de fora. E o RI é o quanto foi perdido na resistência, porque R resistência, gente, é o que você está estudando lá com o Denis. Ok? Então dá uma olhadinha para cá, dá uma olhadinha para cá. Se existe uma potência total, uma potência dissipada e uma potência útil, o rendimento, essa letra é eta. Rendimento é tudo que a bateria consegue produzir de útil em relação ao total. Se o útil é I vezes U e o total é I vezes E, corta o I, o rendimento é U sobre E. Vamos de novo. Olha para o meu exemplo aqui no quadro. Está conseguindo ver aqui de boa? Tranquilo? Sim. Eu disse que uma pilha, ela te fornece 1,5 volts útil, mas ela produz 1,8. Como a equação aqui é para calcular o rendimento é U sobre E, então é só eu pegar 1,5 e dividir por 1,8. Aqui, ó. No meu exemplo aqui do quadro, ó, vou pegar minha calculadora, tá? Então vou pegar 1,5, 1,5 e vou dividir por 1,8. Pronto, deu 0,83. O resultado disso me dá um rendimento da bateria de 0,83. Ou seja, isso é 83%. O que é isso? O que quer dizer 83%? 83% da energia produzida é útil. O resto é jogado fora. Os 17% que faltam aqui, falta 17%. Os 17% que falta vira calor. Gente, é tão difícil assim Não, de compreender. boa. Ah, a gente Fácil. consegue fazer. Não é? Mas a vida da gente é assim também. Ainda não, mas dá pra você entender. Dá, não dá? A vida da gente é assim também. A gente não é útil o tempo todo. Por exemplo, você não dorme 8 horas por dia, vamos supor. Talvez durma menos, um pouco, mais um pouco, mas vamos supor 8 horas por dia. Então, em 24 horas, 8 horas você não é útil para nada, porque você está em estado latente. 8 de 24 é um terço. Então, se eu pegar o disponível, o que você tem disponível? O que você tem útil? 16 horas. E dividir por 24, que é o total, ó, útil, 16 horas. Dividido por 24, que é o total, vai dar 0,67. Ou seja, você só é útil 67% do tempo. É isso que eu estou falando aqui. Uma bateria, ela não consegue te fornecer tudo que ela produz, não. Um pouco ela consome, vira calor, infelizmente. Gente, tá legal esse papo. Você precisa sair daqui hoje entendendo esse papo de útil, total, para que serve o gerador, como é que ele funciona. E depois a gente aplica isso em circuito. Estou disponível para mais perguntas.
Então, vamos voltar aqui. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, olha para cá. Existem duas situações legais no gerador. Quando ele está em circuito aberto, dá uma olhadinha aqui, ó, estou mostrando na tela, ou quando ele está em curto-circuito. Circuito aberto é quando você tem a bateria dentro da embalagem, lá no supermercado, para te vender. Circuito aberto significa que a bateria não está em uso. Se ela não está em uso, então ela não está produzindo corrente. Se a corrente é zero, se o I é zero, olha para essa equação. Se o I é zero, então U é igual a E. Concorda nessa equação? Se o I valer zero, se a bateria estiver em circuito aberto, U é igual a E. Agora, o que é curto-circuito? Curto-circuito é assim, ó. Pega um fiozinho fininho, pega a bateria assim, ó, segura a bateria aqui assim, pega um fiozinho, coloca uma ponta aqui no polo positivo e segura com o dedo. Pega a outra ponta do fiozinho, coloca aqui no polo negativo e segura com o dedo. Certo? Curto-circuito. Você está produzindo uma ligação direta entre o polo positivo e o polo negativo. Num curto-circuito, o U vale zero. Então, a corrente de curto-circuito é E sobre R. Por quê? Porque se isso aqui é zero, eu passo RI para cá, depois passo o R dividindo, então a corrente é E sobre R. Ah, eu preciso disso? Sim, você precisa disso para desenhar o gráfico de um gerador. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar o gráfico do gerador, aqui no quadro. Olhe para cá, por favor. É a última coisa, aí eu paro, tá? Eu vou parar o compartilhamento. Aumenta aí, por favor, a tela, que eu vou parar o compartilhamento e mostrar para você. Se eu for desenhar um gráfico de um gerador, onde aqui aparece a DDP e aqui aparece a corrente, o gráfico do gerador é assim, ó. Toda vez que eu for desenhar o gráfico do gerador, ele é assim, ó, inclinadinho. Pronto. Aumenta aí, faz favor. O gráfico do gerador sempre começa na força eletromotriz e sempre termina na corrente de curto-circuito. Não esqueça que a corrente de curto-circuito é E sobre R. R é a resistência do gerador.